Veja o que diz: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Você acha que antes de entrar na morada de Deus, antes de buscar a recuperação, você estava, igreja, sinceramente, fazendo a vontade de Deus? Amém. Precisamos ser honestos conosco e responder essas perguntas sinceramente. Aí você pergunta, mas missionário, isso aí eu sei, eu sabia, mas eu preciso de ajuda. Sim, aqui você vai encontrar o quê? Ajuda psicológica, química, você vai ter a palavra de Deus, mas você tem que ser demovido de atitudes antigas. Tem que abandonar as coisas velhas, os pensamentos velhos, as amizades antigas. Deus muitas vezes remove coisas das nossas vidas, nos tirando dos lugares que nós também achávamos que era o lugar certo. Vou repetir. Muitas vezes a gente está naquela situação, naquele ambiente com pessoas, seja colegas, trabalho, família, né, parentes, amigos, e achamos que aquele relacionamento é o ideal para nós. Mas muitas vezes é o que está nos constrangendo. Muitas vezes é o que conspira contra nós e nos transforma em pessoas dependentes. Nossa, isso é forte. Porque quando você sair daqui recuperado, você não pode voltar à velha vida. Você sabe muito bem. Você não pode voltar às velhas amizades. Ah, mas tem gente boa, tem gente bacana. Deus preserve as pessoas boas ao seu lado. Mas há tantas outras que querem mais a sua ruína ou usar vocês do que ajudar vocês. Tem gente que pode estar esperando vocês se recuperarem para colocar vocês de novo no caminho do vício. Essa é uma verdade. É a realidade. É a realidade. E quantos estariam dispostos a compreender isso de tal forma e recuperar a pessoa antiga, a pessoa anterior ao vício? O bom pai, o bom filho, a boa filha, a boa esposa, a boa empregada, o bom empregado, o empresário. Porque a gente acaba se encontrando numa situação de conforto, uma zona de conforto. Não é isso que as pessoas falam? Ah, você está numa zona de conforto, então você não quer mudar. E é exatamente isso que acontece. A zona de conforto é um vício para as pessoas. Ela faz com que você saiba que você tem que mudar. Saiba que tem que tirar coisas da sua vida, pessoas da sua vida, mudar de lugar. Mas ali está bom. Dói, mas é bom. Está ruim, mas está bom. Está caro, mas é bom. Porque a mente humana, quando percebe que nós estamos sobrevivendo naquela situação precária, ela continua forçando você a ficar ali. Deixando um pouco de espiritualizar as coisas, fisiologicamente é assim que funciona. Se o teu cérebro percebe que você está sobrevivendo a uma próxima picada, um cheiro, uma bebida, ele vai continuar te preservando ali. Opa, se ele está sobrevivendo a isso, vamos continuar aqui. Aí você perde a vontade. Mas as Escrituras nos mostram, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, pessoas que tiveram que mudar as suas vidas. Se não todas elas, mas a maioria das pessoas que estão nas Escrituras tiveram, a partir do momento que começaram a ter intimidade com Deus, fidelidade, aliança com Deus, tiveram que mudar as suas vidas. Eu vou falar do Antigo Testamento. Ah, eu só quero saber do Novo Testamento, missionário. Porque eu sou evangélico. Ah, eu sou pentecostal. Eu só leio o Novo Testamento. Isso não existe. Se eu vim para pregar para vocês, e eu sou pentecostal, a palavra de Deus, ela tem a origem e o fim. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. Os exemplos que existem estão fartos
dentro das Escrituras. E nós muitas vezes não observamos o básico. O básico. Pastora, por exemplo. Aqueles que seguiram Jesus Cristo eram pescadores, coletores de impostos. E todos abandonaram, se não 100%, mas boa parte das suas vidas, para seguir Jesus. Já aí há um grande exemplo de mudança de vida. Eles mudaram a chave. Opa, deixo de ser egocêntrico, pensar em mim, e começo a pensar de forma cristocêntrica. Jesus é o centro, Ele é o mais importante. Ele nos ensina, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, só no Novo Testamento a gente vê. E exemplo de Paulo, que no caminho de Damasco foi presenteado com aquela luz, que é a presença de Jesus Cristo, foi transformado. Tudo que tem a presença, a intimidade com Deus, representa a transformação na vida do indivíduo. Quem deseja aqui a transformação também? Quem deseja ter intimidade com Deus e ser transformado por ela? Mas deseja intimamente. Isso, intimamente. Intimamente. Isso, irmão, intimamente. Todos querem. Uns se esforçam mais que outros. Uns ainda estão com o pé na zona de conforto. Mas todos estão nesse caminho. E se estão aqui na morada de Deus é porque estão desejando alguma coisa. Uma mudança. Não posso entrar na mente e no coração de vocês. Quem fará isso é o Espírito Santo. Quem fará isso é Jesus Cristo. Quem fará isso esta noite é a presença de Deus. Aleluia. Não, glória a Deus. Amém. E os exemplos são, como eu falei para vocês, são muitos. Vamos começar aqui pelo exemplo de Abrão e Ló. O que aconteceu? Para não perder a sequência. Se a gente for pegar o capítulo 13, o versículo 8 de Gênesis, está escrito assim: um dia Abrão disse a Ló, Ló era sobrinho de Abrão, nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Aqui já mostra a necessidade que Abrão tinha de separar-se do seu parente. E olha o que Deus fez. Lá no versículo 14. Depois que Ló foi embora... Depois que quem foi embora? Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está? Olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Precisou haver uma mudança. É assim como quando Deus chegou a minha palavra, eu falei para ele, então, irmão, está cheio de exemplos. Abraão teve que remover da sua vida um parente. Aí você começa a pensar no seu parente, né? Quem é que tem que remover da minha vida? São apenas exemplos. Mas é para as pessoas não dizerem, não, a Bíblia só tem santificação, isso aqui. A Bíblia tem exemplos para uma vida concreta, correta e próxima a Deus. Para que Deus fizesse alguma coisa, repito, igreja, e eu quero ouvir um glória a Deus depois dessa. Depois que Ló foi embora, é que Deus fez alguma coisa para Abrão. Glória a Deus! Difícil de compreender isso? Não. Então nós temos que retirar, às vezes, pessoas que são da nossa convivência, pessoas que são da nossa intimidade, para que Deus resplandeça de forma total nas nossas vidas. Nossa, mas está querendo destruir as famílias? Não, é uma questão de detalhes. Convivemos com pessoas que às vezes são relações tóxicas. Sabe o que é uma relação tóxica, igreja? Que é a que te faz mal.
Amém? É aquela que te faz mal. E depois o que aconteceu? Quando Ló e a sua esposa estavam saindo de Sodoma para a mudança de vida, o que foi que aconteceu? A esposa de Ló olhou para trás. Porque o mensagem de Deus dizia que era para ele pegar e Exatamente, havia uma mensagem específica. Deus também, naquele momento, tinha determinado: partam, não olhem para trás, partam e deixem aquilo que é a corrupção para trás. Aí eu te pergunto, a esposa de Ló, em algum momento pensou, quando virou para trás, em continuar ou sentiu saudade de alguma coisa, de alguém? Da luxúria. Veja o segundo exemplo, ainda com a parentela de Abrão. Amém? Ainda com a parentela de Abrão. Eu não vou tomar muito tempo da igreja, eu acho um exemplo muito bom, quando fala de Jonas, o livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 15. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e jogaram ao mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram em sacrifício e lhe fizeram promessas. Ora, para quem conhece a história de Jonas, Deus tinha determinado que ele fosse para Nínive ou Tarsis. Irmão que sabe tudo ali. Nínive. E ele foi para onde? Tarsis. Aí o que aconteceu? Ele comprou uma passagem para embarcar para Tarsis. Assim que embarcou, começou a haver problemas de navegação. Ondas fortes, o barco ia virar. O que o dono, o proprietário do barco fez? Ele pouco se importava quem era Jonas, quem não era. Ele estava embarcando pessoas porque ele era um empresário, digamos assim, e tinha que ter lucro na operação dele. Vou repetir. O dono da embarcação era um empresário, precisava ter lucro. Então não interessava para quem ele vendia as passagens, não interessava com quem ele estava convivendo naquela embarcação. E aí eu pergunto para vocês se importam com pessoas que estão na sua casa, que estão convivendo com vocês, ou simplesmente o que elas podem usufruir, o que você pode usufruir em relação a essas pessoas? O que aconteceu com Jonas na embarcação foi exatamente essa. O dono da embarcação não tinha qualquer intenção de saber o que Jonas era, o que fazia, se existia uma missão de Deus. Mas aquela pessoa, Jonas, estava trazendo problemas para ele. E ele não sabia. E enquanto ele não sabia, ele fez o quê? Jogou as mercadorias dele ao mar. Opa! Assim como nós, muitas vezes, jogamos riquezas nossas, coisas que foram importantes para nós, jogamos fora, jogamos ao mar, mas o que está lá no fundo nos prejudicando, nós não sabemos quem é. E quando o proprietário do barco foi buscar saber o que era e quem era, falou: opa, peraí, eu joguei tudo aquilo ali fora por causa dele? Só que depois veio o temor de Deus. Mas, de fato, muitas vezes a gente não se importa com as pessoas para quem a gente abre a porta da casa da gente. Oh, glória a Deus. Eu quero um glória agora. Você abriu a porta da casa para pessoas que te trouxeram para cá. Você tem na tua casa, no teu emprego, pessoas que te trouxeram com vício para cá. Ah, mas a culpa vai ser sempre dos outros? Não, é você que não soube separar. É você que não soube filtrar as pessoas com quem você tinha que ter relacionamento. Você vai abrir as portas da tua casa, para a tua família, da tua intimidade. Amém? Está frutificando. Amém? Está frutificando. Então nós demos o exemplo de Abrão, da esposa de Ló, Jonas. E eu quero encerrar com o exemplo de duas personalidades, que é José e Daniel. Viveram em tempos diferentes.
Amém? O José e Daniel eram irmãos. Não, não. José, Deus teve que tirar José do convívio de sua parentela e levá-lo para o Egito, transformá-lo em governador do Egito, para ele ser verdadeiramente quem ele é. Deus talvez esteja fazendo com você a mesma coisa. Te tirou de algum lugar e te trouxe aqui, para abrir os teus olhos, e que você possa se reerguer. Forte isso, hein? Muito forte. Daniel foi a mesma coisa. Saiu de Jerusalém como escravo até a Babilônia, mas foi enaltecido pelo conhecimento que ele tinha. Deus teve que tirar Daniel de Jerusalém e levá-lo para a Babilônia. E por muito tempo Daniel ficou lá. Igreja, a mensagem que fica aqui, por fim, é que você tem que observar, preservar e dar o tempo certo para as mudanças que precisam vir para a vida de vocês. Muitas vezes você vai ter que sair sim da sua zona de conforto. Vai doer, vai sofrer. Não é fácil. Porque nós temos vícios de comportamento. Nós estamos acostumados a fazer, falar e agir de determinadas formas. Mas essas formas, muitas vezes, nos afastam do convívio de Deus. E eu quero que vocês tenham a oportunidade de ser, pelo poder e pela glória de Deus, e serem usados de forma digna quando saírem daqui. Amém? Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, essa palavra, porque é simplesmente uma palavra,